Na nossa entrevista semanal, nós estamos recebendo hoje mais uma personalidade do Guará. Desta vez estamos trazendo um desportista que quem acompanha futebol durante muito tempo, há muito tempo, conhece muito bem, só em ver aqui de quem está do meu lado, principalmente a torcida do Botafogo, porque ele foi um dos grandes ídolos da torcida botafoguense. É o Túlio Guerreiro. É bom ficar claro que é o Botafogo que teve dois ídolos com o nome de Túlio. É o Túlio Maravilha, o artilheiro, que é mais marqueteiro, acabou ficando mais famoso, e esse é o Túlio Guerreiro, que é muito adorado pela torcida do Botafogo, exatamente por esse apelido, né? Por ser um cara que vestiu e honrou a camisa do Botafogo, lutou muito por ela, né? Assim, nas devidas proporções, como foi, por exemplo, o Rondinelli, né, para o Flamengo. Então você é conhecido como um jogador que deu a camisa, deu sangue pela camisa do Botafogo. Muito obrigado, Alcir. E ele está aqui hoje porque mora no Guará. Sou nascido aqui também, sempre fui criado aqui, e sou morador daqui há 28, meus amigos de infância. Que legal. E realmente o Botafogo marcou minha carreira. Eu tenho muita coisa muito parecida com o Túlio, não o futebol, porque ele era atacante, mas o Maravilha também começou a carreira no Goiás. Isso. Eu comecei, joguei no Botafogo. Vamos falar sobre a sua carreira, mas vamos primeiro falar sobre você. Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 46 anos. Você parou de jogar quando? Eu parei com 37 anos. Eu parei no Sobradinho aqui de Brasília. Foi meu último clube, né? O Sobradinho. Tá. Você nasceu em Brasília, você disse que sempre morou no Guará, né? E daqui você foi para onde? Quando você começou? Onde foi isso? Minha infância, eu ficava entre o futsal, principalmente futsal, jogando no Minas Brasília Tênis Clube, e jogava futebol de campo no terrão, tanto de Taguatinga, ia terrão para tudo quanto é lado, aí ia jogar terrão. E saí de Brasília com 16 anos para fazer uma avaliação no Goiás e iniciei minha carreira lá no Goiás com 16 anos. Com 17 anos eu subi para o profissional e aí dei realmente um pontapé inicial na minha carreira. Tá, e do Goiás você foi para onde? Do Goiás eu tive duas passagens pelo Al Hilal da Arábia Saudita por empréstimo. Naquela época ainda existia a lei do passe, né? E quando foi extinta a lei do passe foi que eu fui contratado pelo Botafogo. Aí fui contratado pelo Botafogo em 2003, o Botafogo estava disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Série B. Nós conseguimos o acesso. Você inclusive é considerado um dos principais heróis daquele acesso. Obrigado. E fiquei ao todo 5 anos no Botafogo. Nesse intervalo eu tive uma passagem também pelo Oita Trinita do Japão, joguei 2 temporadas lá. Depois do Botafogo, joguei no Corinthians, Grêmio, Figueirense e finalmente encerrei minha carreira aqui no Sobradinho. Você teve 2 passagens pelo Botafogo, né? Sim, de 2003 a 2005, aí depois joguei no Japão e voltei em 2007 e 2008. Jogando pelo Botafogo de novo. Mas, foi por acaso que foi Botafogo ou você já tinha essa identificação antes? Ou foi questão de oportunidade? Meu time de infância era o Santos Futebol Clube, herança do meu pai santista, doente. E eu na infância era muito santista também. Mas para você ter uma ideia, o tanto que eu era santista, que quando eu iniciei minha carreira profissional, meu maior sonho era jogar no Santos. Não era nem na seleção brasileira. Era no Santos. Era no Santos. Mas depois que eu joguei no Botafogo, essa paixão se transferiu para o Botafogo e foi, sem dúvida, o time que eu mais tive identificação na carreira. Tá, você falou em seleção brasileira, quer dizer, você foi um dos jogadores de destaque do Botafogo e do futebol brasileiro, principalmente na época do acesso. Você chegou a ser lembrado pela seleção brasileira? Eu tive uma pré-convocação, na época o Vanderlei Luxemburgo era o treinador, mas não chegou a concretizar em convocação. A concorrência naquela época era muito grande, né? Eu tenho orgulho de dizer isso, que a minha geração era muito privilegiada, assim, eu sou não da mesma posição, mas a mesma geração, mesmo ano de nascimento do Ronaldo Fenômeno, para você ter uma ideia. Então, foi uma geração privilegiada que ganhou a Copa do Mundo e isso me orgulha porque, de uma certa forma, a gente acaba participando do crescimento dessa geração, né, elevando o nível disso. Tá.
De quem que você se lembra? Com quem que você jogou no Botafogo, nas duas oportunidades que você teve no Botafogo? Na primeira de acesso. Na primeira do acesso, nós tínhamos um time que foi montado assim rapidamente pelo Bebeto Freitas, ele assumindo a gestão do Botafogo, da presidência. Quem era o técnico? Aí ele contratou o Levir Coupe como técnico, e aí eu lembro que eu me apresentei na Granja Comari, lá em Teresópolis, e um fato até engraçado, porque o Bebeto assumiu no final de dezembro de 2002, eu fui contratado e no intervalo entre o Natal e o Ano Novo de 2002, lá na pré-temporada, eu me apresentei lá na Granja Comari. E eu cheguei, eu fiquei deslumbrado, né? Poxa, agora eu cheguei no Botafogo e deu a estrutura da seleção brasileira à disposição do Botafogo. Foi um impacto muito grande, mas o impacto foi maior depois que eu voltei para a realidade lá do Caio Martins, que o Bebeto ainda estava ajeitando a casa e passar por uma situação muito difícil, e estava muito desestruturado, e aquilo me assustou muito. Eu achei que não seria possível a gente organizar o time a tempo para conseguir o acesso, mas enfim, jogadores assim de destaques, aos jogadores e a força de vontade do Bebeto, a seriedade dele de sempre falar a verdade na cara dos jogadores. Enquanto o Bebeto estava tendo aquele trabalho todo de organizar a casa, a gente se unia e às vezes, para você ter uma ideia, nós comprávamos água para beber depois do treinamento. Então era um time que naquela dificuldade se apegou, se agarrou muito àquele projeto do Bebeto, e nós conseguimos transformar aquela dificuldade em força. Então eu destaco ali, o Max era o goleiro, tinha o Jefferson como reserva do Max. Pois é, já pensou? Para você ver, o Jefferson muito jovem, mas já um fenômeno. No ano seguinte ele foi titular. Tinha o Sandro, zagueiro. Tinha... Era o capitão do time, né? Capitão do time. O Fernando volante, que jogava ao meu lado, que foi um jogador muito importante. O Depois Gilmar, zagueiro, Europa, mesmo não sendo titular, era um jogador muito importante para o grupo. Aí tinha outros jogadores, lateral direito da base, lateral esquerdo da base. Tinha um Camacho, que era o camisa 10, que depois fez sucesso lá no mundo árabe. Muito talentoso. O Dil, que tinha sido emprestado do São Paulo pro Botafogo. Tinha o Almir, que foi destaque ali também. Sim, depois jogou no Flamengo, né? Então... Que era do Bangu na época, não é isso? O Almir, ele teve uma passagem pelo Bangu também. Então o nosso time tinha alguns guerreiros, que a gente fala, né? E nessa dificuldade toda conseguimos transformar em força ali. Eu acho que a força do conjunto, não tinha um destaque individual assim que sobressaía. E o Valdo, que era o grande astro do nosso time, que era o Valdo. Que jogou na seleção brasileira. Estava encerrando já a carreira dele, mas foi muito importante para o acesso. Tá, mas você era o símbolo daquele time, né? Pelo menos você ficou famoso porque... Eu acho que Sandro, por esse também, espírito aguerrido, assim, né? E nas últimas... No quadrangular final, né? Porque subiam só 2 naquele ano de 2003. Nós tivemos um desempenho muito bom ali no quadrangular final, e a marca do nosso time era essa... a força do conjunto, a raça que o time colocou. Então o caldeirão que se tornou o Caio Martins ali para o nosso acesso foi importante também. Mas, como eu disse, não teve assim um destaque individual não, foi o conjunto mesmo que foi muito forte. Na sua segunda passagem pelo Botafogo, já na Série A, né? Aí nós subimos, 2004 foi um ano que mais de afirmação, mais para ficar na Série A mesmo, porque era difícil a permanência, o Bebeto ainda colocando ali tudo em ordem, e 2004 foi um ano muito importante, porque nós passamos perto de ser rebaixado novamente, e isso aí ia colocar o projeto todo ladeira abaixo, né? E aí nós tivemos um jogo lá contra o Atlético Paranaense, que o Atlético brigava pelo título. A última rodada foi lá na Arena da Baixada, e nós conseguimos lá um resultado que nos livrou do rebaixamento, importante, porque aí começou a minha identificação mais forte com o Botafogo. Nessa segunda passagem, quem era o time? Tinha a base do primeiro ano ali, mas tinha o reforço de alguns jogadores, como o Luizão, que chegou, né?
Luizão que chegou de centroavante chegou no momento importante para agregar ali pra gente. Tá. Bom, vamos falar sobre a sua passagem pelo Guará. Você foi criado onde no Guará? QE 28. QE 28? QE 28. O que você lembra da sua infância do Guará? Lembro dos golzinhos na frente de casa, no asfalto. Lembro da gente... Do ônibus escolar. Eu estudava no setor leste, então a gente pegava o ônibus escolar ali na pista central do Guará. E das brincadeiras, muitos amigos que eu conservo até hoje. A gente tem um grupo até no WhatsApp que chama Galera do P. Referência ao minha rua lá na 28, que é o Conjunto P. A sua vida em Brasília foi sempre no Guará? Sempre no Guará. Mas claro que, assim, morando no Guará, mas eu tinha um convívio dos amigos também do setor leste a sua e base do Minas Brasília. No Guará. Sempre Guará, Guará. A sua época, você saiu daqui quando? Saí em 93 para fazer o teste no Goiás. Você nunca se interessou? Eu joguei 10 anos no Goiás. Em 93, eu era dirigente do Clube de Regatas Guará. Você podia ter feito o teste lá, né? Eu aqui em Brasília, como eu disse, eu levava o futsal muito a sério. 93 foi a época que nós trouxemos o Nunes, Josimar e o técnico era o Brito. Eu lembro desse time. Nós disputamos, inclusive, o Campeonato Brasileiro da Série C. Sim, eu lembro de alguns jogos no CAV. E você nunca se interessou em ir lá? Olha, eu sempre me interessei em jogar futebol. Mas nunca... Fui algumas vezes treinar com o Morales, ali no Pinheirinho, ao lado do CAV. Treinei futebol de campo também na CEF, que foi logo o Amoroso saiu nesse ano que eu comecei a treinar na CEF, mas no mesmo ano surgiu a oportunidade para fazer avaliação no Goiás e a gente sabia da estrutura que o Goiás tinha, dos atletas que o Goiás já tinha revelado. E aí eu aproveitei essa oportunidade, fui e graças a Deus fiquei. Tá. Mas assim, ser jogador profissional era um sonho seu ou surgiu essa oportunidade de alguém dizer assim, você leva jeito, eu vou te levar, mas você sempre pensou? Não, sempre foi um sonho meu, talvez até nem acreditassem tanto que eu teria essa capacidade de me tornar um atleta profissional, por ser muito franzino, eu não tinha uma condição física privilegiada e meu jogo sempre foi muito aguerrido, sempre muito de marcação, então muita gente desconfiava que um jogador franzino daquele jeito não poderia se tornar um jogador profissional. Mas acabou que minha principal característica foi essa mesmo, com muito esforço e preparo físico, treinamento e tentando adquirir fazer um diferencial como para minha posição vale muito, né? Que é a preparação física. Você, porque eu te vi jogar bastante, né? O seu estilo parece muito com o João Gomes do Flamengo. Poxa, obrigado, porque eu acho o João Gomes um craque. Craque não, mas assim, aquele estilo dele de nunca desistir, né? Quem te viu jogar é mais ou menos aquele estilo. Eu até aprimorei depois que eu saí do Goiás para o Botafogo na condição de mais ofensiva. No Goiás eu era um volante que, apesar de chegar bem na área, não fazia tantos gols. No Botafogo eu fiz muitos gols para um volante, eu acho que 23 gols em 5 temporadas é um número para a posição significativo. E naquela época o jogador guardava mais a posição do que hoje, né? Hoje ele tem que ser mais dinâmico, né? Tem que ser mais versátil, jogar mais tanto na frente quanto atrás, bater e voltar. A gente nem chama mais de volante, agora apoiador e o box to box, que tem que bater de área a área, né? Não existe mais aquela... não existe o Dunga mais, né? É difícil você encontrar um jogador fixo ali na cabeça da área hoje, é mais difícil. Tá. Bom, depois que você encerrou a carreira, uma coisa que eu acho muito interessante, que você preferiu voltar para ajudar o futebol de Brasília. Você nem precisava mais disso, né? Mas esse é um sonho que eu tenho também, e eu acho que é uma responsabilidade minha também tentar ajudar a desenvolver o futebol de Brasília. Pena que não foi no Guará, né? Você teve mais sonho. Infelizmente não. Quando eu voltei, quando eu encerrei minha carreira, o Guará já não existia mais e estava ali na iminência de perder o CNPJ por causa de dívida. A vaga da federação. E aí
com a Mas extinção você chegou a pensar em ajudar a recuperar o Guará? Pensei muito. Pensei muito, mas quando eu vi o buraco que existia, eu vi que era inviável. O Túlio, ele é o atual presidente do Sobradinho, já foi outras vezes, né? Saiu e agora retornou ao Sobradinho. Eu assumi o clube como presidente no final de 2016, montamos o time que chegou na semifinal no campeonato de 2017, montamos o time que foi o campeão de 2018. Há 30 anos que o Sobradinho não era campeão brasiliense, foi campeão em 85 e 86, bicampeão, e aí em 2018 nós conseguimos o título de novo é o tricampeonato do Sobradinho Esporte Clube. Se houver oportunidade da gente não recuperar o Guará, porque é difícil, né? O Guará já está morto, enterrado, porque praticamente você teria que fazer um outro clube. A única coisa que a gente pode utilizar talvez seja o nome, né? Mais nada. Se houvesse oportunidade de você participaria de um projeto? Toparia participar de um projeto Eu desse? penso muito nisso, sabe? Porque hoje eu já criei uma identificação também com o Sobradinho Esporte Clube por eu ter encerrado minha carreira lá. E aí você acaba se apegando muito até à própria cidade. Vou muito a Sobradinho, jogo hoje campeonato amador com os amigos lá, né, nos campos sintéticos. Mas o meu sonho era esse, era ter um time da minha cidade aqui do Guará e poder resgatá-lo. Agora, o CNPJ antigo do Guará, como nós dissemos, foi extinto. Foi. Mas tem outros clubes aí no Distrito Federal que não tem uma sede fixa. Talvez esse seja o caminho. Pois é, então. E nós estamos na iminência, e vocês vão ver, inclusive, na reportagem do Jornal do Guará dessa edição dessa semana, de recuperar, né, de reconstruir o estádio do CAV. Seria a oportunidade, de repente, da gente ter novamente um clube da cidade. Porque você, inclusive, acompanhou, né? Nós tínhamos uma torcida fiel. O Guará só perdia em torcida para o Gama. Né? Nós lotávamos o estádio do CAV nos domingos de manhã. Eu sei que é um sonho do Luiz Felipe Belmonte também, pegar participar dessa PPP e tentar recuperar o estádio. E o Luiz Felipe é o presidente do Real Brasília. Quem sabe a gente não dá uma ideia também para o Luiz Felipe transformar o Real Brasília em Real Guará. Seria uma boa, hein? Não, tá vendo? E o Real é um clube que não tem uma cidade definida, né? Não tem. Tá agora na Vila Planalto, porque sempre tá foi com aqui, Defilê. Foi a oportunidade que ele teve, mas o sonho dele sempre foi trazer o Guará, ocupar o espaço que já foi do Clube de Regatas Guará. É isso aí. Que é bom boa saber. Ideia, pô. É bom saber que você tem essa discussão, até porque você tem a experiência que você também foi diretor de futebol do Botafogo. Do Botafogo e do Goiás por 3 anos. 3 anos no Goiás, nós também conseguimos títulos importantes, tetracampeonato, o acesso do Goiás, depois de 3 anos que estava amargando a Série B, nós conseguimos acesso para a Série A também. E depois fui Botafogo, num momento complicado do Botafogo, mas que eu participei de uma decisão importante, que foi a transformação do Botafogo em SAF. A gente estava lá nesse momento, infelizmente o time caiu, mas a gente participou dessa transição. Da diretoria do Botafogo. Que bom, é bom saber, né? Você trazer toda essa experiência, não só pro Guará, pro Sobradinho, mas pro futebol de Brasília, que realmente está precisando, né? Elci, é bom eu até divulgar que hoje o Sobradinho, nós construímos um projeto e estamos na fase de captação de investimentos para transformar o Sobradinho numa SAF. Então, seria, quer dizer, já teve o Gama que não deu certo, de repente o Sobradinho... o Gama foi mal conduzido, eu acho. E a dívida do Gama é muito alta. E aí, então... O patrimônio que ele tinha, que não sei se tem mais, mas é difícil recuperar. Verdade. Que bom. Túlio, muito obrigado pela entrevista, pela visita. E aí, como torcedor do Botafogo, você é um dos meus ídolos também, né? E como torcedor do Clube de Regatas Guará, como ex-dirigente do Clube de Regatas Guará, de repente a gente pode estar junto num projeto de um clube da cidade. Quem sabe, é um sonho. Não que eu queira participar diretamente, mas eu gostaria de ajudar a cidade a ter um clube. Mesmo sendo hoje o presidente do Sobradinho, eu sonho com um time aqui da minha cidade. Afinal, eu sou daqui, eu sempre
sempre, todas as férias eu voltava para Brasília, fazia questão de passar minhas férias aqui na casa da minha mãe, junto com ela. Então é o sonho de qualquer um aqui que gosta de esportes, ter um clube representando a nossa cidade. Túlio, muito obrigado. Grande abraço.